Hoje vamos fazer uma discussão sobre precocidade ligada à adolescência. Ao falar de precocidade, tem um ponto importante e mais preocupante, talvez, que é as questões ligadas à sexualidade. Se a gente faz uso da psicanálise para pensar, da infância até chegar na adolescência, tem um tempo que é crucial, é chamado aí por Freud de latência, onde a criança ela vai para a escola, ela vai se ater às questões ligadas à cultura, ao lazer, e a sexualidade ela vai ficar meio adormecida. Esse tempo é extremamente importante, pois esse corpo ele precisa de um tempo mesmo para ir amadurecendo, não só o corpo, mas o pensamento, as relações que a criança vai estabelecendo. Então esse tempo aí chamado de latência, que a gente está percebendo que hoje ele está ficando encurtado, ele começa a comprometer. Ele começa a apresentar aí sinais que precisam ser pensados por nós. Como que uma criança fica grávida? A gente está vendo que a gravidez está cada vez mais precoce, 9 anos, 10 anos. Como que uma sexualidade que ainda deveria ser da ordem mesmo de uma vivência particular, subjetiva, dessa criança com seu corpo, como que essa criança ela se relaciona sexualmente e pode até ser mãe. Então, quando a gente fala da precocidade ligada à adolescência, a gente está chamando a atenção para a sexualidade nesse tom, de que não deveria acontecer nesse momento nenhuma experiência sexual dessa ordem. O corpo infantil ele deveria ser um corpo que ainda deveria ser guardado. Então, quando a gente fala aí da precocidade ou da sexualidade precoce, quais os elementos são importantes da gente considerar? O que tem feito crianças cada vez ficarem mais atentas às questões ligadas à sexualidade? Por que uma menina ou um menino vão deixar de brincar e ter prazer nessas brincadeiras para se inserir em relações que deveriam estar lá na frente, na adolescência? A gente vai estar dizendo que as questões externas elas são muito importantes, a criança ela vai sendo estimulada o tempo inteiro. Então ela ouve, ela vê, ela acompanha aí as relações e as questões ligadas à sexualidade. E se há todo um investimento nessa criança para que ela também responda às questões da sexualidade, ela começa a responder. Então tem questões tão simples, mas que a gente entende que elas são importantes de serem consideradas. Por exemplo, a alimentação. Então, dependendo da ingestão de calorias, essa criança ela vai mudando mesmo o seu peso. Então, a obesidade na infância, ela pode trazer uma precocidade. Então, uma menina, ao invés de menstruar com 12 anos, ela vai menstruar com 8, 9, porque ela já tem um peso equivalente ao peso de uma adolescente. Então, só para a gente poder ver que elementos que são externos, como a alimentação, vai começar a trazer toda uma repercussão nas questões do corpo e, consequentemente, nas questões da sexualidade. Mas não é só o alimento, Então, quando a gente fala, por exemplo, da exposição da criança a vídeos, a músicas, a ver questões da relação sexual que não deveriam estar chegando a ela, esses são os estímulos que vão começar a fazer com que essa criança responda a isso. E responda de um lugar sexual também. Mas será que essa criança está pronta para isso? Será que aos 9, aos 10 anos de idade, algo da ordem da sexualidade que é tão complexo vai ser benéfico a esse sujeito? Certamente não. Então, nós precisamos ficar atentos aí, pais, educadores, profissionais, de diversas áreas, olharem para a infância e, de uma certa forma, se organizarem para tentar preservar esse tempo. O tempo da infância é o tempo da brincadeira, é o tempo de amadurecer questões de várias ordens, mas não é o tempo ainda de um relacionamento sexual, de um relacionamento que vai requerer dessa criança muitos elementos que ela não tem aí para apresentar. Assim, pensar na precocidade, principalmente ligada à sexualidade, é extremamente importante.
né? Quando a gente fala aí dessa precocidade, a gente está dizendo de uma ameaça mesmo, né, a todo um desenvolvimento, de uma ameaça ao desenvolvimento que diz do próprio sujeito e também de uma ameaça às questões sociais, porque esse sujeito criança que vai se transformar em um adolescente, ele vai de uma certa forma se relacionar e levar todas essas experiências. Então precisamos sim, né, ter todo um olhar e ter toda uma vigilância na infância, né? A sexualidade não deve ser apresentada e muito menos estimulada nesse tempo aí, onde esse sujeito não tem recursos para lidar com isso. Então fiquem atentos, pais, educadores, profissionais, familiares aí. Pode parecer muito bonito, né? A roupa que é colocada na criança, uma maquiagem que está sendo utilizada, né? Uma dança que essa criança consiga executar, mas não se iludam, né? Nesse momento nós vamos estar aí enfatizando e dando destaque a algo fora de lugar, né? A sexualidade ela é para ser exercida na adolescência e na idade adulta, né? E no resto da vida que nós tenhamos aí para viver, né? Se a gente garante isso, né, que essa infância ela fique aí preservada, né, dessas estimulações todas ligadas à sexualidade, certamente a gente está garantindo mais saúde, mais tranquilidade para exercer isso no momento certo, né, com o devido aparato mesmo psíquico, biológico e até social, né, que a sexualidade ela vai demandar desse sujeito. Espero que tenha gostado, né? Deixe aqui sua curtida, seu comentário, se inscreva no nosso canal, sugira o nosso canal aos seus amigos, aos seus familiares e nos acompanhe também. Estamos aí no Instagram, no Facebook. Até o próximo vídeo, um abraço.